Seja colecionando mangás, ou action figures, ou até mesmo quadrinhos, como você se define? Viciado ou colecionador? E aí, família, tudo bem? Esse é o vídeo que eu prometi, falando sobre vício ou colecionismo. Antes de qualquer coisa, eu venho te pedir que você fique até o final do vídeo, para emitir uma opinião segura, uma opinião honesta e firme sobre o assunto, para que você entenda todo o contexto do que eu vou estar falando. A segunda coisa que eu vou deixar abaixo aqui na descrição, todos os vídeos que eu assisti para pesquisar. Assisti alguns outros além, só que eu vou colocar o que eu considero pertinente para o assunto que nós vamos estar tratando. Se você quiser assim, conferir alguma coisa, tá bom? E a terceira e última coisa nessa introdução, que eu também quero deixar bem claro, é que eu sou um leigo. Não sou um especialista, apesar de estudar na área de saúde, eu não sou nenhum profissional sobre o assunto, mas o legal é que eu tenho a praxis. E o que é a praxis? É unir a teoria com a prática do negócio. Eu sou um colecionador e você vai ter uma opinião honesta emitida de colecionador para colecionador. Valeu? Então bora lá, vamos falar primeiro sobre o que é colecionismo. Então, pessoal, colecionismo é uma atividade de alto nível, exercida por pessoas de zero, crianças, jovens, adolescentes, adultos, até 90 anos ou mais, com o intuito de resgate histórico e cultural e preservação de objetos, coisas que tendem a desaparecer com o tempo, não é verdade? Então, colecionar é algo legal, muito bom e fascinante você entrar no mundo do colecionismo. Já começa por aí, Agora, colecionismo não é sinônimo de idiotismo ou retardo mental. Assisti um vídeo, não vou nem botar aqui abaixo da descrição, onde uma pessoa também leiga como eu, só que além de leiga, de respeitadora, fala que no vídeo de marmanjos, colecionando quadrinhos, action figures, mas querida, talvez até você que esteja nos assistindo e não se considera uma colecionadora ou um colecionador, já o seja, colecionando CDs, DVDs, não é verdade? Discos, vinil, ou até mesmo bonecas, não é verdade? Tudo isso, ou livros. Então você já é um colecionador e não sabe. O que você coleciona não te transforma num idiota ou não. Então esse tipo de opinião emitida é uma opinião que desrespeita o ouvinte. Por isso eu quero deixar bem claro, colecionador tem que ser respeitado. Não é sinônimo de idiotismo ou retardo mental. E a humanidade, desde o início do século, ela coleciona, não é verdade? Desde imagens, memórias, isso é muito bom. Colecionar tem a ver com memória cultural. E eu aprendi com uma professora que cultura é a linguagem de um povo, a linguagem de um grupo específico. Então, só tem um motivo, de repente, para você se ofender com alguém que coleciona. É você não ter cultura. Aí eu não posso fazer nada. Então quero deixar bem claro que todos nós podemos em algum momento de nossas vidas já ter colecionado ou estar colecionando. E é uma atividade cultural de extremo respeito. Eu te digo mais, você que coleciona, além de ser um elemento que favorece a cultura,
né, é um promotor de cultura, né, uma pessoa que leva a linguagem dos sonhos, de histórias, a linguagem assim de memórias culturais para várias gerações. E detalhe, eu quero que você guarde isso. Você escolheu um caminho de colecionar que deixa um legado. E isso é muito bom. Vamos ao segundo tópico. O segundo tópico a gente vai falar sobre os desafios do colecionador. Eu quero deixar assim dois desafios para a gente então chegar no ponto final que a gente vai esclarecer se o que você faz é um vício ou colecionismo, né? O primeiro desafio de todo colecionador é o espaço, né? Eu assisti uma entrevista com um colecionador chamado Kenji Sakamoto, o cara é engenheiro, né? Ele também é escritor e colecionador durante muitos anos, né? Ele tem uma coleção, um acervo de mais de 100 mil itens, né? Quer dizer, muita coisa, na verdade, quadrinhos. Então, a gente, nessa entrevista, o entrevistador ele até menciona o fato de um conhecido dele que teve o seu casamento desfeito porque ele colecionava action figures e chegou a um ponto tão grande de acúmulo, né, que ele teve de comprar o apartamento ao lado da sua casa para que ele pudesse colocar a sua coleção de action figures, né? Quer dizer, o casamento perdeu a esposa. Quer dizer, a gente tem que ficar atento a isso, né? Então eu vou te dar algumas soluções para o espaço. Na verdade, a primeira solução não tem, você tem de escolher materiais dispensáveis. Existem materiais dispensáveis, essa é a minha primeira solução, né? Minha primeira dica, né? Talvez exista uma revista ou um objeto da sua coleção que ele é dispensável. Não creia que isso é indispensável. Eu tenho material que eu considero que eu nunca mais iria ler. Eu já me desfiz, eu troquei, eu vendi. Então isso vai te ajudar com o espaço, né? A outra coisa, a outra dica, quem deu foi Kenji Sakamoto, né? Ele falou algo tremendo, porque ele estava explicando que com mais de 100 mil quadrinhos, ele tem que ter um espaço de 120 metros quadrados para colocar todos esses quadrinhos. Quer dizer, é muita coisa, não é verdade? Então ele estava dizendo exatamente que ele teve de parar de colecionar quadrinhos novos. Ele escolheu os quadrinhos antigos em detrimento dos quadrinhos novos. Porque, veja bem, ele tinha quadrinhos de 1930, tem, né? Até 1990, 60 anos de história. Então, para preservar o que ele conquistou, ele decidiu dar uma parada. Você precisa também saber o momento de continuar, o momento de parar. Você precisa estabelecer limites para a sua coleção, né? Isso é muito importante, tá bom? Essa daí é a segunda dica para o primeiro problema. Agora, o segundo problema é da maioria, né? Que é exatamente o din-din, o dinheiro, né? Você observa, por exemplo, que é muito fácil você entender que está gastando muito quando você compra um action figures de R$ 400, um game de 150, R$ 250, um jogo, né? Agora, fica mais difícil um pouquinho quando você compra um quadrinho de 7, outro de 20, outro de 40, 50, quando você vai ver, doeu no seu bolso, não é verdade? Você precisa ter um limite de gastos, isso é fundamental, né? Como é que eu faço, né? Eu considero, opinião minha, cada um tem sua opinião, né? Mas uma pessoa que ganha um salário mínimo, 5% já é muito. Exatamente, R$ 50 de gasto é muito. Se você quiser comprar mais, cara, venda o que você já tem, o que é dispensável, troque. Então, você gere recursos além do seu salário para não te dar problema. Nem com sua família, nem com tua esposa, nem com sua vida financeira, né? Mas eu sou solteiro. Mas ainda assim você estuda, você tem outros alvos, objetivos. Você tem que entender que você é um ser social que vive dentro de uma sociedade. Valeu? Essa daí é a minha dica para o problema de dinheiro. Estipule de 5 a 10% do seu salário para você dispor e comprar o seu material. Vamos então ao próximo tópico, o último, né? Então agora eu quero te falar sobre a síndrome de Diógenes, né? Diógenes, que era um filósofo, né,
da antiguidade que viveu um pouco antes de Jesus Cristo, e segundo que relatam, ele vivia dentro de um barril, acumulava coisas e animais ao seu redor, e também ele se isolava da sociedade, né? E desde 1975 a Organização Mundial de Saúde ela declara que a síndrome de Diógenes é um transtorno mental, né? Então por quê? Talvez você não entenda que o que você faz é um vício, é um colecionismo, mas existem três coisas que pode identificar se é um vício ou não. É um conjunto de sinais e sintomas, né? Uma síndrome. A primeira delas, isolamento. Não se isole da sua família, não se isole das pessoas ao seu redor. Se você coleciona, crie grupos de WhatsApp, tenha vínculos com pessoas que têm a mesma afinidade que você. Seja organizado. Diógenes, ele era totalmente desorganizado. O que difere de um colecionador para um viciado é que ele organiza a sua coleção, mas às vezes você é organizado e se isola da família, ou até mesmo, né, a última coisa, e aí eu acho assim, eu acho que é a pior coisa, né, o acúmulo desenfreado, que nem Diógenes. Não seja um acumulador. Valeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!